Jeremias 29, de 10 a 14. Assim diz o Senhor: logo que se cumprirem para a Babilônia 70 anos, atentarei para vós outros e cumprirei para convosco a minha boa palavra, tornando a trazer-vos para este lugar. Eu é que sei que pensamentos tenho a vosso respeito, diz o Senhor, pensamentos de paz e não de mal, para vos dar o fim que desejais. Então me invocareis, passareis a orar a mim e eu vos ouvirei. Buscar-me-eis e me achareis, quando me buscardes de todo o vosso coração. Serei achado de vós, diz o Senhor, e farei mudar a vossa sorte. Congregar-vos-ei de todas as nações e de todos os lugares para onde vos lancei, diz o Senhor, e tornarei a trazer-vos ao lugar de onde vos mandei para o exílio. Agora, para a nossa meditação, especialmente hoje, dentro do nosso estudo a respeito do que é a verdadeira oração, eu gostaria que você também abrisse em Romanos capítulo 8, versículos 26 e 27. Romanos 8, 26 e 27. Diz assim o texto: também o Espírito semelhantemente nos assiste em nossa fraqueza, porque não sabemos orar como convém, mas o mesmo Espírito intercede por nós sobremaneira, com gemidos inexprimíveis. E aquele que sonda os corações sabe qual é a mente do Espírito, porque segundo a vontade de Deus é que ele intercede pelos santos. Muito bem. Nós iniciamos já há 3 semanas uma série de estudos, falando rapidamente na manhã aqui, a respeito de oração. Oração é a base, é o combustível da nossa vida cristã. E embora a gente saiba disso, e embora a gente ouça isso muitas vezes, infelizmente nós não nos comportamos de forma compatível àquilo que nós aprendemos. E então é importante que nós voltemos a este tema, assim como também neste mês da reforma nós estamos falando bastante, e você tem um texto aí no boletim, a aula de escola dominical, nos últimos 3 meses nós falamos exclusivamente sobre isso. Nós estamos batendo na tecla de que nós precisamos voltar às Escrituras, extrair delas e buscar nelas a nossa regra de fé e de prática, pois é isso que a Bíblia é para nós. Também nós precisamos atentar para a necessidade da oração no nosso viver diário. Sem oração, nós não temos a condição para viver a vontade de Deus, ainda que eu a conheça nas Escrituras, ainda que eu leia e ainda que eu exercite a minha mente no conhecimento das Sagradas Escrituras, sem a oração, esta palavra, ela não vai penetrar no meu coração, eu não serei penetrado por ela, e sem a oração, ainda que eu conheça essa palavra, me faltará força, poder, para andar de acordo com aquilo que eu já aprendi. Então a oração, ela é o combustível para fazer com que este veículo se movimente, para fazer com que a nossa vida cristã, ela se torne real, não apenas um pseudo-cristianismo, um cristianismo apenas de palavras, mas um cristianismo que se retrata através de uma vida prática. Então nós falamos sobre oração, na primeira semana falando que a oração verdadeira, ela implica em sinceridade. Não dá para querer falar com Deus de forma verdadeira, experimentar o que é de fato a oração, sem estar disposto a ser sincero. E aí nós estamos num contexto, numa sociedade, em que a falta de sinceridade se tornou algo tão comum, que até mesmo quando nós vamos orar, nós achamos que com Deus dá para ser insincero, e com Deus dá para mantermos aquelas mesmas máscaras que nós mantemos diante de todo mundo. E quando nós fazemos isso, a nossa oração deixa de ser uma oração verdadeira. E o exemplo que eu dei para vocês é exatamente quando nós oramos em público, ou quando nós oramos de 2 em 2, de 3 em 3. E aí nós estamos tão preocupados com os outros,
e com aquilo que vão pensar de nós na hora que nós estivermos falando as nossas palavras de oração, que nós acabamos nos desconectando de Deus e nos voltando para as pessoas. Então essa oração, ela deveria ser dirigida a Deus, e na teoria as palavras são dirigidas a Deus, mas no íntimo do nosso coração, nós estamos na realidade falando com pessoas. Estamos muito mais preocupados com o que elas estão dizendo. E quem está ouvindo essa oração também está muito mais preocupado com o que está sendo dito e com quem está dizendo do que com o próprio Deus. Depois nós falamos que a oração verdadeira, ela deve ser uma oração consciente. Deve envolver não apenas a sinceridade, mas deve envolver uma consciência saudável. Porque não adianta eu ser sincero com uma consciência deturpada, com uma consciência apodrecida. E então a minha sinceridade, ela não estará permeada de verdade, porque é uma sinceridade sobre bases falsas. E então é muito difícil quando você quer rasgar o coração diante de Deus, abrir o seu coração diante de Deus em oração, e você não tem consciência de fato de quem você é, de quem nós somos. E isso é muito comum, existem muitas pessoas equivocadas e enganadas a respeito de si mesmos. Não são poucas as vezes que nós ouvimos: olha, mas eu tenho sido um exemplo, eu tenho conseguido, eu tenho tido a condição. E aí você percebe um falso entendimento. De repente, porque não comete esses pecados mais vexatórios. Oh, nunca roubei, nunca matei, nunca fiz isso, nunca fiz aquilo. Então a pessoa se sente um santo. E não reconhece diante de Deus que nós somos maus. Como Isaías, quando contemplou ao Senhor, o que ele disse? Eu sou um homem de lábios impuros e habito no meio de um povo de impuros lábios, e os meus olhos viram a Deus. Ai de mim! E quem era este moço? Este moço é uma pessoa que estava envolvida, morava dentro de uma corte, e estava envolvida não só com a nata política de Jerusalém, de Judá, mas ele estava envolvido também com a nata religiosa. Era alguém acima de qualquer suspeita, de alta reputação. E o que ele diz sobre ele mesmo? Ai de mim. Esta consciência acentuada a respeito do que nós somos, ela é necessária na oração. Senão eu vou interceder a Deus por coisas que eu não preciso, e deixarei de colocar diante de Deus aquilo que de fato eu preciso. E ainda que exista a sinceridade, mas a sinceridade que expressa as conclusões de uma consciência equivocada, vai ser tanto insinceridade como inconsciência. Então a oração precisa de sinceridade e precisa de uma consciência saudável, que reconhece o seu verdadeiro estado. E na semana passada eu falei a respeito da oração verdadeira como tendo como terceiro ingrediente a afetuosidade. Ou seja, a quem eu estou me dirigindo? Eu estou me dirigindo ao Pai. Por meio de quem? Por meio de Cristo Jesus. E o que eu estou fazendo? Eu estou falando com alguém que me ama, e eu só estou falando com Ele porque Ele plantou esse amor no meu coração. E as minhas palavras dirigidas ao Senhor, elas precisam estar cheias de afeto, elas precisam transmitir os sentimentos do meu coração, elas precisam transmitir o que está na minha alma, elas precisam extravasar diante de Deus aquilo que eu sinto por Deus, e aquilo que eu sei que Deus sente por mim, e aquilo que eu estou sentindo no momento. Então oração não é algo frio, não é algo retórico, oração não é uma coisa tão teologicamente elaborada que não dá espaço para sentimentos. Oração é algo que envolve completamente os sentimentos. E basta que você faça uma leitura dos Salmos, principalmente dos Salmos, e você perceberá que Davi orava, e as palavras das orações de Davi, algumas são registradas nas orações que estão registradas em Salmos, você percebe que elas estão recheadas de sentimentos e de emoções. E um dos salmos que nós usamos na semana passada para falar sobre isso, é quando Davi, no Salmo 62, diz que a alma dele está sedenta por Deus, como uma terra exausta sem água, como um animal que procura, depois Salmo 66 também, um animal que procura uma fonte de água. Então ele está se derramando, ele está em desespero, precisando de ser descedentado, e esse descedentar só pode acontecer aos pés de Cristo, aos pés do Senhor. E então oração tem a ver com sinceridade, com consciência e com os profundos afetos da nossa alma. E hoje eu gostaria de falar pelo texto que nós lemos, você já deve ter imaginado, e em quarto lugar, uma oração verdadeira é aquela oração que é feita no poder do Espírito Santo.
A oração verdadeira, essa que nós queremos, esta que Jeremias nos desafiou, lá no capítulo 29, versículo 13, falando da parte de Deus: buscar-me-eis e me achareis quando me buscardes de todo o vosso coração. Esta oração, que é o buscar a Deus de todo o coração, ela depende completamente do poder do Espírito de Deus. Nós temos um certo receio, especialmente nos meios reformados, de falar a respeito do poder do Espírito Santo. O nosso receio muitas vezes é sermos confundidos com pentecostais ou com neopentecostais. E nós nesse ponto estamos errados, porque nós não podemos sequer sermos cristãos sem que haja uma poderosa ação do Espírito Santo nas nossas vidas. Ou nós nos esquecemos do Evangelho de João, quando Jesus nos ensinou, e falando aos apóstolos, que é o Espírito Santo que convence o homem do pecado e do juízo. Ou nós nos esquecemos que o Senhor Jesus, falando aos apóstolos, disse: olha, se eu não for, o Espírito não vem, e sem o Espírito não tem como vocês realizarem a obra de vocês. Ou nós nos esquecemos do que Paulo diz aqui em Romanos capítulo 8, versículo 26 e 27, que nós não sabemos orar. Nós não estamos tão penetrados ou suficientemente penetrados pela palavra de Deus ao ponto de sabermos o que Deus quer para nós. E então nós oramos de forma inconveniente. E quem é que pega essas nossas orações e com um profundo e intenso gemido diante de Deus, transforma estas orações e apresenta-as diante de Deus com aquilo que de fato é verdadeiro, necessário e que é a vontade de Deus para nós? Quem faz isso é o Espírito Santo. E então nenhuma oração será verdadeira de fato se ela não for feita na profunda dependência do poder do Espírito de Deus. E então eu preciso ter esta convicção na minha mente, de que eu preciso muito da palavra de Deus para entender o que Deus quer para a minha vida. Eu preciso de sinceridade, eu preciso de consciência, eu preciso de afetuosidade na hora de apresentar o que eu preciso diante de Deus. Mas mais do que tudo isso, eu preciso que o Espírito Santo pegue esse conjunto de coisas e ele promova uma transformação nessas minhas petições, para que elas se harmonizem com aquilo que é a vontade de Deus para a minha vida. E nós chamamos isso de intercessão do Espírito. E eu gostaria de citar algumas citações, algumas frases históricas sobre este assunto, para que a gente entenda um pouquinho como que alguns estudiosos, eles analisaram esta questão. Se nós começarmos desde Paulo, o texto que nós lemos apresenta Paulo discorrendo sobre a fraqueza humana, sobre a incapacidade nossa de dizer diante de Deus o que nós de fato precisamos. Ele exemplifica a vida cristã no fato de nem mesmo sabermos orar como convém. Por isso o Espírito é quem nos habilita, nos auxilia em nossas orações, fazendo-nos pedir o que convém, ou convertendo os nossos pedidos naquilo que de fato é conveniente. A oração eficaz é aquela que tem o Espírito como seu autor. Você já parou para pensar nisso? Quando nós queremos orar, ou quando nós vamos orar, nós normalmente dependemos apenas das nossas ideias para sermos os autores da oração. Mas o que Paulo está dizendo nesse texto é que eu preciso que o Espírito Santo seja o autor da oração, que ele inspire no meu coração aquilo que de fato eu devo pedir. Então, nesse sentido, as nossas orações, elas deveriam ser muito mais silenciosas e pausadas e reflexivas do que elas são. Porque na maioria das vezes, quando nós pensamos em orar, nós abrimos a boca e começamos a falar um monte de coisa, e muitas delas ou são fruto de repetições que nós aprendemos durante anos, outras delas são frutos de coisas que nós ouvimos durante anos, e muitas delas são apenas chavões que nós sabemos que na hora que nós fechamos o olho e pensamos em orar, nós temos que repetir. Mas nem sempre nós estamos conscientes daquilo que nós estamos dizendo, e nem muito menos dependendo do Espírito para dizer. Um exemplo disso é a maneira como nós começamos as orações. Cada um tem um jeito de começar. Alguém começa dizendo: bendito Deus e Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, ao Senhor nós queremos clamar.
Outros dizem, Senhor Deus. Eu tenho o hábito de falar muito assim. Outros dizem, Papai do céu, as crianças. A questão é, nós sabemos o que isso significa. E de fato nós estamos nos dirigindo a Deus com consciência de como nós estamos o tratando. Porque se eu tiver consciência, quando eu estou chamando Deus de Pai, eu estou entendendo que eu estou como um filho se dirigindo ao amoroso Pai, que gosta de ouvir e gosta de atender, mas tem coisas ainda muito mais importantes para fazer com o filho do que simplesmente dar tudo que ele pede. Então uma simples frase para ser o início de uma oração, ela diz muitas coisas. Mas na hora de eu compor as minhas orações, eu preciso lembrar o seguinte: é isso que eu devo orar? É isso que o Espírito Santo quer que eu fale nas minhas orações? Ou eu estou simplesmente repetindo alguma coisa que eu faço durante anos e nunca parei para refletir se é isso que eu devo dizer diante de Deus? Calvino, analisando o fato de que pedimos tantas coisas erradas a Deus e que se Ele nos concedesse o que solicitamos, traríamos muitos males sobre nós, ele enfatiza o seguinte: não podemos nem sequer abrir a boca diante de Deus sem grande perigo para nós mesmos, a não ser que o Espírito Santo nos guie à forma devida de orar. Veja só, o simples fato de nós conversarmos com Deus e pedirmos coisas para Deus, pode ser algo extremamente perigoso para nós, porque a nossa inconsciência e a nossa incapacidade natural de entender o que Deus quer para nós, nos coloca por vezes, ou na maioria das vezes, em perigo, quando nós chegamos para Deus para pedir coisas que Deus tem certeza que vão causar danos terríveis à nossa vida. Graças a Deus, porque todos nós em Cristo Jesus temos o Espírito Santo que nos ajuda a orar. Zacarias, capítulo 12, versículo 10 diz: e sobre a casa de Davi e sobre os habitantes de Jerusalém derramarei o Espírito da graça e da súplica. Lá no Antigo Testamento já era prometido e já era entendido que quem nos ensina e quem nos auxilia nas orações é o Espírito de Deus. Ele é que nos dá a condição de fazermos súplicas coerentes, súplicas saudáveis, súplicas que são de acordo com a vontade de Deus para a minha vida. O apóstolo Paulo ainda fala sobre isso em 1 Coríntios capítulo 2, no versículo 10, 11 e 12, dizendo: mas Deus nulo revelou pelo Espírito, porque o Espírito a todas as coisas prescruta, até mesmo as profundezas de Deus. Porque qual dos homens sabe as coisas do homem, senão o seu próprio Espírito que nele está? Assim também as coisas de Deus ninguém as conhece, senão o Espírito de Deus. Ora, nós não temos recebido o Espírito do mundo, e sem o Espírito que vem de Deus, para que conheçamos o que por Deus nos foi dado gratuitamente. Ou seja, só há uma maneira de conhecer as riquezas de Deus em Cristo Jesus concedidas a nós, é através do Espírito do Senhor. Portanto, partindo já para alguma coisa prática, quando eu estiver me preparando para as orações, eu preciso ter esta consciência, e na minha consciência eu preciso conversar com o Espírito de Deus, e interiormente eu preciso clamar que o Espírito do Senhor me ajude a orar direito. Eu preciso de uma leitura da palavra de Deus antes de orar, para que o Espírito fale comigo pela palavra, para que eu entenda o que eu devo pedir. Se você se lembrar um pouco de João 15, quando o evangelista, transmitindo as palavras de Jesus, nos ensina a respeito da videira verdadeira, ele nos retrata a seguinte mensagem, a seguinte verdade: o Senhor Jesus disse: se as minhas palavras estiverem em vós, e se vós estiverdes em mim, vocês pedirão tudo quanto vocês quiserem e vos será feito, concedido. Mas o que precisa acontecer? Eu preciso estar em Cristo, e as palavras de Cristo precisam estar em mim. E quem é que me ilumina para conhecer as palavras de Deus? É o Espírito Santo de Deus. Então eu preciso ler a palavra, e eu preciso que o Espírito Santo, ele me auxilie no entendimento desta palavra. Então eu vou pedir a Deus o quê? Então eu vou pedir a Deus aquilo que Deus quer para a minha vida. Tem muita gente que entende esse texto de forma torcida,
e acha o seguinte: olha, se eu frequentar a igreja, se eu ler a Bíblia, e então eu pedir qualquer coisa a Deus, Deus vai me dar qualquer coisa. E não é isso que está sendo dito. Há uma condicional, há duas condicionais, aliás, nesse texto. A primeira é que eu devo estar em Cristo, ou seja, eu devo ter sido regenerado pelo Senhor Jesus. Eu devo estar dentre aqueles que foram escolhidos de Deus. Eu devo estar dentre aqueles que foram transformados pela palavra de Deus. E a segunda condicional é que esta palavra tem que estar dentro do meu coração. E então é inevitável que você vai pedir a Deus aquilo que Deus de fato quer. E nesta verdade está absolutamente explícito que o Espírito Santo é o grande responsável por promover essas coisas na nossa vida. O Catecismo Maior de Westminster nos ensina o seguinte: não sabendo nós o que havemos de pedir como convém, o Espírito nos assiste em nossa fraqueza, habilitando-nos a saber por quem, pelo que e como devemos orar, operando e despertando em nossos corações, embora não em todas as pessoas, nem em todos os tempos, na mesma medida, despertando em nossos corações aquelas apreensões, afetos e graças que são necessárias para o bom cumprimento do nosso dever de vida para com Deus. Então, é absolutamente explícito em todo o conteúdo que nós temos doutrinário que nós precisamos do poder e da ação do Espírito Santo de Deus nas nossas orações. Então, quando eu for orar, eu não posso orar sozinho. É impossível que eu faça isso. Eu preciso do poder do Espírito de Deus. Eu preciso que eu esteja permeado pelo Espírito, para que eu possa fazer estas orações. O Espírito que procede do Pai e do Filho é quem nos guia nas nossas orações, fazendo-nos orar corretamente. 2 Pedro capítulo 1, versículo 3 diz: visto como pelo seu divino poder nos tem sido doado todas as coisas que conduzem à vida e à piedade, pelo conhecimento completo daquele que nos chamou para a sua própria glória e virtude. É pelo divino poder de Deus que estas coisas todas são doadas a nós, para que nós possamos compreender qual é a vontade de Deus para cada um de nós. Paulo fala que nós, os crentes em Cristo, recebemos o Espírito também de ousada confiança em Deus. Entender e compreender que é o Espírito que intercede por nós, nos dá a condição de nos dirigirmos a Deus, chamando-o de Pai, de Paizinho, como o Senhor Jesus nos ensinou a orar, e nos dá a condição de entendermos que, como escravos, nós recebemos pelo Espírito de Deus a oportunidade de não mais sermos tratados como escravos, mas agora sim como filhos de Deus. E você pode ler isso lá em Romanos 8, versículo 15, que diz: porque não recebeste o espírito de escravidão para viveres outra vez atemorizados, mas recebeste o espírito de adoção, baseado no qual clamamos: Abba, Pai. Então, quando eu penso no Espírito Santo de Deus como a força para as minhas orações, eu estou lembrando que este Espírito me faz saber coisas de Deus, me faz lembrar de relacionamento que agora eu posso ter com Deus, me faz lembrar da obra de Cristo, me convence a respeito das salutares obras de Deus em meu favor, do amor de Deus, me faz lembrar daquilo que Jeremias diz aqui, que Deus tem pensamentos de paz e não de mal para comigo. Me faz saber que se alguma coisa eu desejo, mas essas coisas não são dadas por Deus, é porque exatamente Deus está comprometido com o meu bem e não com o meu mal. Por isso nem tudo que eu peço eu recebo, porque também nem tudo que eu peço segundo o poder do Espírito de Deus. Muitas coisas nós pedimos segundo as nossas vaidades, segundo as nossas interpretações da vida, segundo as nossas invejas, segundo as nossas ganâncias. Aí Deus, graças a Deus, Ele não nos concede essas coisas. E por isso eu preciso estar cada vez mais penetrado pela palavra e pelo Espírito de Deus, para que eu vá minimizando esses pedidos. Vocês que são pais sabem que muitas vezes os nossos filhos pedem coisas impossíveis. E à medida que eles vão crescendo, eles vão abandonando os pedidos impossíveis e eles começam a pedir coisas possíveis. E à medida que eles nos conhecem, eles começam a pedir coisas, eles deixam de pedir coisas que nós não aprovamos e começam a pedir coisas que nós aprovamos. E é natural que na nossa vida cristã também seja assim.
que ao sermos enchidos pelo Espírito de Deus, a nossa postura nas nossas orações também mude, para que a gente peça aquilo que de fato Deus quer conceder a nós. Um teólogo chamado Bonhoeffer, eu quero encerrar com essa citação, ele diz assim: uma criança aprende a falar porque seu pai fala com ela. Ela aprende a falar a língua paterna. Assim também nós aprendemos a falar com Deus porque Deus falou e fala conosco. Pela palavra do Pai, no céu, seus filhos aprendem a comunicar-se com Ele. Ao repetir as próprias palavras de Deus, começamos a orar a Ele e a falar com Ele. Não oramos com a linguagem errada e confusa do nosso coração, mas pela palavra clara e pura de Deus, e através da iluminação do Espírito Santo que fala conosco, nós, por meio de Jesus Cristo, começamos a falar com Deus, e assim Ele nos ouve e nos atende. Veja que magnífico isso! Como é que eu vou orar no poder do Espírito, e como é que eu vou fazer orações, e essas orações serão ouvidas e atendidas por Deus? Quando eu estiver cheio da palavra de Deus, e o Espírito Santo falando ao meu coração com esta palavra, me ensinar a linguagem do Pai, me ensinar a vontade do Pai, me ensinar o jeitão do Pai. E aí, como filho do Pai, eu vou pedir ao Pai aquilo que o Pai quer me dar. Que Deus nos ajude a entender este grande mistério revelado na sua palavra, para que a gente possa ter um coração completamente voltado para Deus, um coração mais santo, um coração mais cheio do Espírito de Deus, para que a gente possa ter o Espírito Santo como grande mestre das nossas orações. Pense nisso. E é interessante que este aprendizado com este grande mestre é um aprendizado em silêncio. Por isso, muitas vezes, quando você sentar para orar, não se apresse em falar. Você pode fechar os teus olhos e passar um tempo conversando o seu espírito com o Espírito de Deus. Você pode passar um tempo em silêncio. Pode passar um tempo sentindo e ouvindo o que o Espírito Santo quer para a sua vida. Leia a palavra de forma bem prática. Quando você reservar um tempo para oração, leia a palavra antes. Passe um tempo em silêncio. E então comece as suas orações diante de Deus com sinceridade, com consciência, com afetuosidade. E eu gostaria ainda de dar mais um conselho. Tente fazer isso antes de qualquer outra atividade no seu dia. Porque é muito interessante quando a nossa mente está completamente limpa. Orar neste horário é muito bom. Porque o nosso coração e a nossa mente estão começando um dia com força nova, nossos pensamentos estão limpos, e você pode ler a palavra de Deus, você pode ouvir a palavra de Deus, e você pode se deixar penetrar por ela.